Passam carros, passam ônibus, passam dias, pessoas passam também. Os passos são rápidos, as pessoas carregam pressa. Olho para a rua e observo o lixo, mas poucos o percebem. Afinal, quem há de se preocupar com bueiros entupidos, o lixo no canto da rua e o cigarro amassado no chão? Em cada uma dessas luzes há uma família. Me pergunto às vezes, quanto lixo uma única família produz? Ou melhor, quanto lixo você produz? Para onde vai seu lixo depois que ele sai das suas mãos? Que o lixo ele traz uma perspectiva bastante tangível, né, do nosso problema. A gente tem uma relação assim com o lixo que é algo que eu quero jogar fora, mas que fora é esse? Não existe fora, sacou? Tá tudo aqui dentro e no máximo que você pode fazer, como alguns países fazem, é exportar o lixo para outros países reciclarem. A insustentabilidade, que as pessoas se perguntar o que é só olhar para o lixo, mano. Olha para o lixo, que o lixo está em todo lugar, inclusive dentro da gente, né? Os microplásticos que a gente diz que estão nos oceanos também estão dentro de nós. Já foi comprovado isso cientificamente. Mas essa questão do lixo é realmente algo que entra na nossa vida todos os dias. A gente consome muita coisa, então a gente descarta muita coisa, né? Tem um termo que se chama obsolescência programada. Ela vem como um prazo de validade para aquilo ali, né, tá funcionando e tudo mais. Apesar de, se estiver funcionando ainda, mas se a cultura disser que não, aquilo não é do momento, você vai e descarta aquilo e, enfim, é uma cultura do descarte, da superficialidade. O projeto Comaré surgiu na minha vida, assim, no ano de 2018. Foi num processo de uma doença que eu descobri e eu tinha que tratar. Então, foi nesse momento da minha vida inesperado que eu encontrei outros jovens que tinham a mesma idealização que a minha, que era mudar o espaço que a gente vivia. E foi nesse momento que eu entrei para a Ecomaré e eu descobri a Ecomaré e eu estive nesse projeto. Tem muitos projetos aqui na Maré, tem muitas iniciativas e poucas iniciativas voltadas para a promoção socioambiental. Ecologia, por definição, ela é uma palavrinha que fala de casa, né? O estudo da casa. Então, é basicamente estudar o planeta, né? E as relações que são estabelecidas. Então, significa dizer também que nenhum organismo, nenhum ser vivo, ele é um ser individualizado, um ser que vive sozinho, bem, tranquilo. Não, muito pelo contrário. A gente precisa das relações, a gente precisa se relacionar com diversas formas de vida, a diversidade, né, pela qual a gente fala tanto em ecologia, para que o sistema seja equilibrado, para que, né, o sistema maior que a gente conhece, né, como o planeta Terra, Gaia, ele é um macro-organismo que, enfim, está aí permeado por todas essas relações vivas. O projeto Comaré é um projeto socioambiental que visa revitalizar lugares negativamente afetados pelo lixo. Isso são praças ou ruas mesmo, que, bom, acaba sendo afetado pela zoonose e, consequentemente, quando chove,
é uma problemática para a população, né? As enchentes. A gente entende que educação é um poder de transformação. Então a gente trabalha também com rodas de conversa, com temáticas ambientais, com jovens, crianças, público em geral. Muito mais do que a gente chegar no lugar e plantar, é trabalhar essa sensibilização, né? Sensibilização e educação socioambiental com os moradores, porque a comunidade da Maré, ela já é uma comunidade que já veio da degradação ambiental, né? Porque por conta do mangue, teve os aterramentos e tal. Então, a partir daí, eu acho que a partir da nossa história, né, a gente pode trazer essa educação socioambiental e trabalhar com pessoas, né? Principalmente com escolas e instituições parceiras e criança, que eu acho que a criança está ali naquele processo de formação e a partir dela, ela vai conseguir promover isso para dentro de casa, né? As minhas práticas sustentáveis aqui em casa partiu de uma experiência vivenciada pela minha avó. Eu vi aquilo como exemplo e acabei adotando junto aqui com a minha mãe. Era o seguinte, ela pegava o óleo utilizado, né, e colocava na garrafa, enchia a garrafa e depois passava um catador de óleo e ela entregava. Aquela ação para mim era tão simples, mas depois eu vi que tinha tanto impacto do que ela jogar, por exemplo, óleo na pia, no vaso, no ralo, ou que seja. No meu dia a dia eu tenho mais consciência. Tipo, eu não cresci com a minha mãe falando assim, guarda o papelzinho pra você jogar na lixeira. Não, como outras crianças tinham costume de jogar na rua, assim. Mas, quando eu cresci, eu vim percebendo. Após o projeto, eu percebo mais ainda a minha atitude e a atitude das outras pessoas em relação ao lixo, em relação ao descarte e para onde vai. De que forma eu posso ser sustentável? Vem a pergunta, né? Como é que eu trago a sustentabilidade para a minha vida? A primeira coisa que a gente precisa fazer não é a busca fora. A primeira coisa é olhar para a natureza interna, porque nós somos natureza. Né? Então, assim, entender as relações intrapessoais, eu diria, né? Intrapessoais, eu comigo mesmo, entender as relações interpessoais, eu com o próximo, eu com os outros, eu com as relações, e entender a relação eu com o mundo, né? Ou seja, qual é o meu real papel aqui, o que eu vim fazer aqui, o que eu como humano, qual é a minha função no sistema, né? Essa é uma pergunta chave, assim. Eu acho que o ser humano ele se desconectou muito dessa resposta, assim, né? A gente não sabe qual é a nossa função. Desde que eu me entendo por gente aqui no Complexo da Maré, né? Desde pequena, eu sou cria daqui, eu nasci aqui, nunca houve, ou pelo menos eu não me lembro, que houve uma ação efetiva do poder público nessas questões ambientais. Depois, ao longo do tempo, eu fui vendo que não era coisas da minha cabeça. É uma realidade, é um fato. A Maré é esquecida, né? A Maré não é vista como um bairro, não é vista como um espaço territorial. É simplesmente esquecida, né? Uma periferia esquecida do poder público em vários setores. E o setor ambiental é um deles. O projeto Ecomaré é um dos poucos projetos existentes aqui no Complexo da Maré que aborda essa temática. E é por isso que é tão difícil trabalhar, porque são diversos setores. A gente entende que não é só arborizar e fazer uma muda de planta e, nossa, que bonito esteticamente. É falar com a população que a importância que aquilo é. Pouco se fala sobre educação ambiental na comunidade, pouco se fala sobre educação ambiental na TV, nas escolas. É um trabalho minucioso e de longo prazo. Eu tenho um seguinte pensamento de que certas coisas não são dadas valor porque não foram dados valor a essas coisas. Acredito eu que é muito fácil você culpabilizar o outro, tirar a culpa, sabe, das instituições que realmente deveriam agir, né? É muito fácil a gente chegar e falar para alguém, você faz isso, você está produzindo muito lixo e tal, mas que estrutura essa pessoa vive, sabe? Essa pessoa pelo menos tem água encanada, como é que vai exigir
esse tipo de atitude de pessoas que não têm estrutura nenhuma, que não tem que as instituições, o governo, não dá base nenhuma de vida para esse tipo de gente. Então, eu acredito que é muito essa questão de você culpabilizar o outro e distanciar as instituições governamentais da população, sendo que é um conjunto, sabe? É uma troca. Você me dá uma estrutura e eu vou responder com algo positivo. Desde o ano de 2018, qual eu tive uma proximidade com a Colubec Maré, eu entendi que eles não tinham infraestrutura suficiente para a demanda que tinha no Complexo da Maré. Eu achava que também era um descaso. É um descaso, mas também tem uma parcela de não ter uma infraestrutura adequada. E isso se agrava muito, porque quando a gente se refere a outros bairros, outras localidades, a gente vê que, de novo, o Complexo da Maré está sendo esquecido. E aí esse esquecimento tem a ver com poder, com dinheiro, com qualidade de vida. A gente fez uma pesquisa junto com o Data Lab, o Projeto Comaré fez uma pesquisa junto com o Data Lab, e a gente evidenciou diversas doenças respiratórias, dermatológicas, pessoas que moravam ali perto da concentração do lixão aqui da Maré. E é muito chocante porque quando eu penso que o local onde eu vivo tem menos que 3% de área verde, como a Organização Mundial da Saúde indica, sugere, caramba, 3% só. Eu quero que, através do nosso projeto, que as favelas em si, elas tenham mais visibilidade. Quero que a prefeitura, o Estado olhem para a comunidade, porque a falta de saneamento básico, a grande quantidade de lixo que tem na comunidade, entre vários outros problemas, é muito falta, porque o Estado não está presente na comunidade, na favela. Então, eu acredito que com o nosso projeto a gente chame a atenção do Estado, de pessoas também que querem ajudar o nosso projeto a crescer para estar melhorando a comunidade. E eu, como participante, eu quero usar o que eu vou aprender na faculdade, sabe? E usar na minha comunidade. Porque muitos pensam, entrei na comunidade, já vou ralar, vou morar em um lugar melhor, sabe? Mas porque eu não uso o que eu aprendi, tentar criar alguma coisa para ajudar a população que mora lá.